Olá pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Nossa primeira aula de Educação Física para o ensino médio de todos os colégios do estado do Paraná. Meu nome é professor Fabrício Kupizik, sou formado em Educação Física pela PUC Paraná, pós-graduado em Educação Física Escolar pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduado em Educação Especial pela Faculdade da Goza. Desde já agradeço a oportunidade e espero contribuir um pouco com os nossos conhecimentos para as aulas de vocês. Falaremos nossa primeira aula para o terceiro ano do ensino médio, nessa primeira aula sobre a linguagem do corpo, que é a nossa base para toda a nossa disciplina. Um breve histórico da educação física no Brasil e no mundo, pois precisamos saber onde estivemos no passado, sabemos como atuar no presente para melhorar o nosso futuro. Nós também iremos falar sobre o que é a educação física, sobre os conteúdos da disciplina aqui no estado do Paraná, além dos conteúdos que nós iremos trabalhar agora nesse primeiro trimestre. Até que possamos passar esse momento difícil da quarentena e podemos retornar aos nossos colégios. Após algumas explicações, nós teremos vários exercícios, alguns quiz que a gente fala. Vocês terão algum tempo para poder responder. E após esse período de quarentena, vocês vão poder levar esse exercício para o seu professor no seu colégio ou responder tudo via aplicativo. E aproveitando o momento, vamos falar um pouquinho sobre a quarentena. Eu queria pedir para vocês, alunos do estado inteiro e seus familiares, ficar em casa. Não sair para festa, não sair para balada, não sair para uma praça, não sair para jogar futebol. Porque é um momento muito delicado para todos nós. E que nós, professores, o pessoal da sede e do núcleo, estamos fazendo um esforço muito grande para que vocês tenham um pouco de conteúdo nesse primeiro trimestre. Esperamos que logo, logo passe esse período. E é claro, na nossa área de educação física, não esqueçam, gente, nós estamos em casa, né? Mas procurem fazer exercício, tá? Tem vários exemplos no mundo inteiro do que está acontecendo. Cito um exemplo de um maratonista que correu uma maratona na sua sacada. Imagine, eles precisam treinar, precisam correr. Claro que não é a mesma coisa se estivesse fora de casa, mas estão exercitando. E vocês podem, em casa, fazer muitos exercícios. Tem muitas lives, muitos vídeos na internet para vocês acompanharem e poder fazer essas atividades físicas. Vamos lá? Vamos começar? Para a nossa primeiro slide. Aqui, ó. Então, Educação Física, terceiro ano, ensino médio, aula 1. Meu nome é professor Fabrício Kupizik. Vamos lá, vamos começar com a linguagem do corpo. Desde os tempos mais remotos de sua existência, o ser humano sempre fez uso dos gestos corporais para se comunicar. Porque não existia nem a fala, não existia nem a escrita. Então, nosso primeiro meio de se comunicar foi através dos gestos, através do movimento, que é o nosso objeto de estudo da educação física. Então, vamos entrar agora um pouquinho sobre a história da educação física. Lá nos tempos atrás, a educação física teve, no homem primitivo, o seu objeto de tinha que correr, tinha que lutar, tinha que caçar para sobreviver. Então, já naquela época, eles já estavam fazendo exercícios, né, mesmo sem estar sabendo, porque eles tinham que sobreviver, tinham que se alimentar, tinham que correr atrás da caça, tinham que fugir dos animais. Então, eles eram nômades, né? Eles não ficavam só fixados em um local. Então, eles se deslocavam o tempo todo para isso também é um tipo de exercício. Então, a educação física já vinha desde lá de trás, tá? Muito tempo atrás. Então, assim, esse mesmo homem, à luz da ciência, começa a realizar esses movimentos básicos corporais, né? A partir desse momento em que ele se colocou de pé, começou a correr, puxar, empurrar, né? Então, a educação física evoluiu muito à medida que esse processo, toda a evolução
da cultura dos povos. A gente podia aqui citar vários exemplos, vários povos diferentes, desde a época remota até o presente momento. Então, mas a gente resolveu, para encurtar um pouquinho essa história, vou falar sobre na China. Na China, se relata que a educação física surgiu no ano 3000 a.C., através do domínio do imperador guerreiro Hongti, pensando no progresso do seu povo, instituiu os exercícios físicos com finalidades terapêuticas, higiênicas e com caráter guerreiro. Então, ele pensando no país como um todo, para como eles se cuidarem fisicamente e para se preparar para possíveis guerras, possíveis invasões. Então, o povo dele tinha que estar todo mundo preparado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história da educação física no Brasil. Lá nos primórdios, lá, antes até do Pedro Álvares Cabral chegar, então, os índios foram os primeiros habitantes aqui do nosso país. Então, eles tinham movimentos rústicos naturais, como nadar, correr, correr atrás de sua caça, pegar as lanças para ficar lançando para acertar o animal para se alimentar, e muito uso arco e flecha. Então, lá eles já estavam trabalhando um pouquinho com a educação física. Agora, colocando mais a parte de lei, a parte legal, iniciou a educação física lá com a reforma de Couto Ferraz, em 1851, com a inclusão oficial da educação física nas escolas. Isso foi muito importante porque daí a gente já começou naquela época eles enxergarem a importância de ter a educação física no colégio. Claro, são várias situações que se colocavam, tanto questão de saúde, questão de exercícios, pensando às vezes militarmente, às vezes pensando higiênica, da parte higienista, tá? Então eles já estavam pensando nessa preocupação. E lá no início do século XX surgem diversos métodos, tá? Os principais métodos ginásticos foram a ginástica militar, que puxa mais um treinamento militar, e a ginástica médica, que cuida mais da saúde. A partir da década de 30, a educação física assume um caráter higienista, que realmente ali cuidados básicos com o corpo, em relação bastante à nossa saúde. Outro modelo que teve grande influência para a educação física até meados do século foi o militarista. O objeto principal seria a obtenção de uma juventude capaz de suportar o combate, a luta e a guerra. Então, preparar a população para possíveis guerras, possíveis confrontos. Então, após as grandes guerras, o modelo denominado Nova Escola ganha força na educação. E a partir da década de 60, a ditadura militar reprime esse movimento, Não concordava com as ideias dele, então eles tinham que ser mais, puxando mais para militar mesmo, cuidar para preparar o povo para qualquer problema. Daí, no final da década de 60, até a década de 80, surgiu um fenômeno chamado esporte. Transforma-se em sinônimo de educação física, onde os símbolos do fenômeno esportivo foram esporte e saúde, seleção de talentos, onde o professor é um treinador, o aluno praticamente tem que ser um atleta, com alguns princípios. Tem que ser o rendimento máximo, seleção dos melhores, técnica, treinamento de resultados. Ou seja, na turma de 30 alunos, a gente sabe que tem vários tipos de pessoas. Uns mais fortes, outros mais fraquinhos, outros mais gordinhos, mais alto, mais baixo. Então cada um tem um estereótipo diferente. Então, só que o professor observava que aquele aluno era muito bom, era um atleta. Então ele jogava, treinava mais, ele pegava ele para fazer mais alto. E aquele que tinha mais dificuldade, até motora, ele às vezes até ficava mais de cantinho, sentado, observando as aulas. Isso pra gente, não pode. É impossível acontecer isso com os nossos alunos. Tá? Porque a gente tem que ver como um todo, globalmente. Vamos lá para o próximo slide?
Então, a partir da década de 80, a crise da educação física com a contestação desse tipo de modelo. Como eu falei, a gente tem que pensar não só aquele aluno, né, como um atleta, como um cara que vai ajudar o colégio de quem tem campeonato. A gente tem que pensar globalmente, tem que pensar em todos os alunos. Daí também surgiu um modelo mais light, ser mais recreacionista, o famoso rola bola, o famoso aula livre, que tem professor que ainda faz, tem aluno que gosta, pede aula livre, né? Mas nós sabemos, nós professores de educação física, e como nós temos conteúdos para trabalhar. Nós vamos ver daqui a pouco vários exemplos de conteúdos, mas é muito trabalho que nós temos, a gente continua estudando, continua correndo atrás, para que a gente possa dar uma boa aula para vocês. Em 1988, continuando a história da educação física, em 1998 promulgou-se a Constituição Brasileira. Aí tem vários itens, várias leis que direcionam muito também a prática da educação e da educação física. Em 1992 foi lançado o coletivo de autores a obra Metodologia de Ensino na Educação Física. Foi a base para essas mudanças para nós, professores de educação física. Em 1996, foi promulgado a LDB, que são as Leis e Diretrizes Básicas para a Educação Brasileira. Em 1997 e 98, promulga-se os PCNs, que seriam os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física. Em 98, oficializa a criação do Conselho Federal de Educação Física, o CONFEF, e os Conselhos Regionais de Educação Física, os CRES. Isso foi importante para nós, profissionais de educação física, para poder ter uma segurança em todas essas leis que todo mundo, o Estado lança, a Prefeitura, são leis que nos protegem, como tem os Conselhos Regionais de Medicina, de Odontologia. Agora, por curiosidade, alguns eventos que aconteceram no Brasil nos últimos anos. Em 2007, foi realizado os Jogos Pan-Americanos, lá no Rio de Janeiro. Em 2014, foi realizada a Copa do Mundo de Futebol, todo mundo sabe como que foi. Em 2016, foi realizada as Olimpíadas de Verão, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro também. E também existem as Olimpíadas de Inverno, por isso que a gente tem que citar as Olimpíadas de Verão. E as Olimpíadas desse ano, que seriam em Tóquio, né, foram transferidas para o ano que vem, entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. Isso tudo por causa do coronavírus. Vamos lá? Continuando? Então, nesse link, vocês podem assistir uma breve história da educação física. Não vão precisar assistir agora, vocês podem assistir depois em casa, né, aonde vocês estiverem. Eu separei um vídeo bem bacana, várias curiosidades bem legais. Vamos lá. Então, aqui a gente começa o nosso primeiro quiz, nossa primeira atividade. Vocês vão ter que responder. Vocês vão ter uns 3 minutinhos, porque está muito tranquilo de responder, tá? Então, vamos lá. A pergunta é: a educação física teve seu início devido a qual necessidade? Qual finalidade? Vamos lá. 3 minutinhos. A letra A. Com as finalidades terapêuticas, higiênicas e com caráter guerreiro. Letra B. Manter uma saúde adequada. Letra C. Ter qualidade de vida. Letra D. Do homem primitivo em lutar, fugir e caçar para sobreviver. Qual será que é a resposta certa? Está muito fácil. Só voltar um pouquinho lá atrás nos slides que vocês têm acesso, vocês podem responder tranquilamente essa questão. Então, lá nos primórdios, lembra? Lá nos primórdios, no seu início, devido a qual necessidade? O que eles tinham que fazer? Vamos lá. Mais um minutinho.
Responderam? Tá, eu não vou dar a resposta não, tá? Vocês vão responder. Vamos para uma segunda pergunta. Tá? O quiz 2. Em que época o fenômeno esporte, que enfatizei bem o que acontecia, transforma-se em sinônimo de educação física? Vamos lá. Letra A. Foi entre os anos de 1930 e 1940. Letra B. Foi entre os anos de 1940 a 1950. Letra C. Entre os anos de 1860 a 1880. Letra D. 1960 a 1980. Qual será que é a resposta? É só voltar um pouquinho lá nos slides lá que vocês vão ter acesso. Tá bem tranquilo de responder também. Um minutinho, vamos lá. Lembra desse fenômeno esporte que a gente falava? Que o professor era um treinador, o aluno era um atleta, né? Então, quem se destacasse, o professor já puxava para fazer outras atividades diferentes, fazer treinamento no colégio. Então, não era... Ele privilegiava os atletas e esquecia dos outros alunos que também estavam precisando até mais da educação física do que os atletas. Vamos lá. 10 segundos. Vamos agora para a terceira pergunta. Essa é um pouquinho mais complicadinha, mas é tranquilo de responder também. A nossa pergunta número 3. Desde os tempos mais remotos da sua existência, o ser humano fez os usos de gestos corporais para se comunicar. Assim, a humanidade se expressou por meio de movimentos, antes mesmo de falar. Estamos falando da... O que será? Estamos falando da fala? Estamos falando da letra B, da escrita? Letra C, estamos falando da linguagem do corpo? Letra D, será que nós estamos falando da linguagem brasileira de sinais? Libras? Vamos lá, um minutinho. Essa é bem fácil também. Então, lembrando lá no começo da nossa aula, nós falamos sobre isso. Sobre que nossa primeira forma de comunicação foi o nosso corpo. Então, já está respondida a pergunta. Vamos continuar? Vamos lá. Então, agora vem o termo, né? O que é educação física? Então, são vários autores, várias linhas que cada um puxa um pouquinho para o seu lado. Pode ser através da educação física mais para a saúde, educação física escolar, educação física mais para treinamento. Tanto que nós fazemos cursos, tem licenciatura, educação física seria mais para trabalhar no colégio, tem mais outros tipos de que trabalha mais treinamento, né, mais academia. Então vamos lá, o que é educação física? Um dos termos que eu escolhi, né, que é uma área de conhecimento multidisciplinar e de intervenção acadêmica e profissional, que tem como objeto de estudo as diferentes manifestações e expressão da cultura corporal, do movimento humano, tematizáveis da ginástica, no esporte, no jogo e na brincadeira popular, na dança, na luta, bem como em outras manifestações emergentes da natureza. Outros dizem que é um conjunto de atividades planejadas, né, estruturadas, que estuda e explora a capacidade física e a ampliação do movimento humano, onde o objetivo é melhorar o condicionamento físico e a saúde dos praticantes, através da execução de exercícios e atividades corporais. Então, essa linha dos autores, eles puxam mais então para treinamento, para academia, né? Então, outros autores também falam mais ou menos nessa linha, que é uma disciplina que visa
o aperfeiçoamento do controle e manutenção da saúde do corpo e da mente, tá? Que também envolve diversas modalidades de treinamento. E mais puxando para o colégio também, é proporcionar ao aluno a descoberta do seu próprio corpo, onde participará de diversas atividades corporais para que se conheça melhor. Além de buscarmos, claro, a interação social, o respeito ao próximo e o desenvolvimento da cidadania. Então, o que nós trabalhamos muito na educação física é essa parte de interação, tá? Que nem eu sempre falo, cada um é bom numa coisa, tá? Ah, sou bom no futebol, sou bom na dança, sou bom no xadrez. Então, cada um é bom em alguma coisa e cada um tem que tentar se esforçar. Ah, eu tenho dificuldade no vôlei, vamos tentar treinar um pouquinho mais. Não ficar, não sei, vou ficar sentado. Não. Tem que fazer todas as aulas e trabalhar essas dificuldades que nós temos. Todos nós temos, eu também tenho. Vamos lá. Outro slide. Você sabe o que é para você, o que é educação física? Então, tem esse vídeo curto, tá? Que não vão precisar assistir agora. Vocês podem assistir depois em casa. Esse aí é mais legal ainda, mais divertido. Vamos lá. Então, os conteúdos já citei um pouquinho atrás, no outro slide. Os conteúdos que nós trabalhamos aqui no estado do Paraná, segundo as diretrizes curriculares que orientam as aulas de educação física. Nós iremos trabalhar os conteúdos de jogos e brincadeiras, né, que é a base para muitas atividades, o esporte, a ginástica, a dança e as lutas. Então aqui alguns exemplos dos jogos e brincadeiras. O famoso caçador, muitos chamam também de queimada, tem diversos tipos de caçador, né? Uns competitivos, outros mais cooperativos. Então, é importante que é um jogo que todo mundo gosta, todo mundo já jogou no colégio. E o outro, uma brincadeira mais legal ainda também, são o jogo de bolinha de gude, tá? O bulique, como eles falam. Agora, o próximo quiz. Esse é um pouquinho mais difícil. Você vai ter que ler bem, prestar bem atenção e poder responder lá embaixo qual a resposta certa. É o quiz, nosso quiz 4. Vamos lá. O escritor Bettelheim analisa alguns termos importantes da seguinte forma. O primeiro termo seria: o primeiro é caracterizado por uma liberdade total de regras, envolta na fantasia da própria criança, enquanto que o último pode ser caracterizado por uma exigência de usar instrumentos da atividade, de modo pelo qual foram criados, e não como a imaginação ditar. Ou seja, eles são distintos, eles são diferentes. O autor, Bettelheim, está falando sobre o quê? Respectivamente, ó, letra A. Está falando sobre o jogo e a brincadeira? Letra B, a dança e o jogo? Letra C, a brincadeira e o jogo? Ou está falando sobre a luta e a brincadeira? Vamos lá, 2 minutinhos. Vamos responder. Tá bem fácil. O Bettelheim é um estudioso que gostou muito de pesquisar sobre jogos, brincadeiras, sobre a ludicidade, né? E ele ajuda muito em muitas questões para as aulas de educação física. Me ajudou muito nos meus TCCs das faculdades, da pós-graduação. Foi uma base importante para a minha carreira de educação física. Vamos lá, 15 segundos. Tá bem, tá muito fácil. Vamos lá. Mais uma pergunta. Vou falar um pouquinho agora sobre os esportes. Alguns exemplos de esporte. Tá? Lá nós estamos vendo
o futebol feminino. Outro esporte seria o atletismo. E outro esporte lá, um exemplo, basquete. Nos esportes nós temos muitos esportes que nós iremos ver. Vamos lá. Então, depois dessa slide do esporte, uma pergunta para vocês. Essa mais tem que pensar bem, tem que ler bem ali, ó. Tá? É a pergunta número 5. O que 5? Qual é a diferença entre o esporte e o jogo? Tem uma diferença muito grande. Esse você tem que dar uma pensada. Uma pensada, até dar uma pesquisada na internet. Tá? Esse eu vou dar um pouquinho mais de tempo. 3 minutinhos. Vamos lá. Vamos para a letra A. O jogo é definido como uma atividade de caráter lúdico, com normas livremente estabelecidas pelos participantes. O esporte, por sua vez, tem regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva, sejam ligas, federações, confederações ou comitês olímpicos. Letra B. O esporte é definido como uma atividade de caráter lúdico com normas livremente estabelecidas pelos participantes. O jogo, por sua vez, tem regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva, sejam ligas, federações, confederações ou comitês olímpicos. E letra C. O jogo é definido como uma atividade de caráter competitivo com normas estabelecidas pelos participantes. O esporte, por sua vez, tem regras lúdicas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva, sejam ligas, federações, confederações ou ainda os comitês olímpicos. Qual será que é a resposta? Tem umas pegadinhas aí, prestem bem atenção, tomem cuidado. Mesmo com as pegadinhas, tá tranquilo de responder também. Vamos lá mais um minutinho, vai dar uma pensada, vai dar uma interpretada no texto. Então, sempre tem uma diferença entre o jogo e o esporte, tá? As pessoas acham que ping-pong é igual a tênis de mesa. Não. A mecânica é mesmo, o jogo é o mesmo, mas ping-pong é diferente de tênis de mesa. As regras praticamente iguais, tá? Mas é diferente. 20 segundos. Continuando. Nós vamos ver também alguns exemplos de dança. Tá? Olha lá, nós temos as danças populares brasileiras. Em cada região do Brasil tem diversos tipos de dança. Aqui no Paraná, as danças regionais, né? Nós temos o fandango. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos lá Ih, fugiu o nome. Vamos lá para o Nordeste. Vamos lá, o frevo, nós temos o forró. Nós temos, no Rio de Janeiro, nós temos o carnaval. E aqui alguns exemplos, então, também nós temos o break, o freestyle, nós temos o hip hop. São danças diferentes, são danças que é importante o quê? Tá trabalhando o corpo e a mente das pessoas, tá? Vamos lá. Falar um pouquinho sobre a ginástica, é um outro conteúdo que nós trabalhamos aqui no Paraná, né? Ali um exemplo de alongamento. Nós temos outro exemplo que é a ginástica artística, o nosso campeão Arthur Zanetti. Nós temos também outro tipo de ginástica, ginástica rítmica. Outro exemplo seria a ginástica circense, ginástica de academia, né? Então ginástica para cuidar do corpo. Então são vários exemplos. Um pouquinho sobre outro conteúdo, sobre as lutas. Um exemplo de luta indígena, Ruka-Ruka ou Ikindene, tá? Tem a luta ali Muay Thai. E o outro exemplo é a capoeira.
A capoeira são diversas denominações. A capoeira pode ser luta, pode ser dança, pode ser jogo. Vamos jogar capoeira, vamos jogar capoeira. Então, a capoeira entra nesses 3 conteúdos. Vamos lá? Então, nós, no terceiro ano, nós vamos trabalhar esse trimestre, vou trabalhar um pouquinho com vocês com os esportes paralímpicos. Tá? Então, logo depois das Olimpíadas, com os atletas que não têm nenhuma deficiência, vem as Paralimpíadas. Sempre depois, no mesmo país, sempre depois vem as Paralimpíadas, com pessoas com diversos tipos de deficiência, visual, física, intelectual. Tá? Nós vamos ver vários exemplos, várias atividades que vão ajudar vocês a aprender a respeitar essas pessoas, aprender a respeitar o modo de vida delas, a entender, não sentir pena. Eu trabalho à tarde numa escola municipal aqui em Curitiba com educação especial. Nós temos muito autista, Down, intelectual. Então a gente vê que são pessoas, são crianças aparentemente normais, sem nenhum problema, mas que nasceram com essas dificuldades. A gente trabalha muito com autista. Então, o principal que a gente vê assim, nós não podemos sentir pena de ninguém, tá? Podemos sentir pena desses alunos, dessas pessoas. Pelo contrário, a gente tem que apoiar, tem que incentivar elas a ter uma vida boa. Muitos fazem exercício. Então, a gente vai ver esses esportes, vão dar vários exemplos. Vocês vão ver que legal os exemplos de superação dessas pessoas. E vamos trabalhar também um pouco sobre a dança. Vamos lá? Olha lá, alguns exemplos dos conteúdos. Então ali na foto nós temos o tênis de mesa paralímpico, né? Eles usam cadeira de rodas. Nós vamos mostrar atividades do futebol de cegos, futebol 7. Vou mostrar um pouquinho de exemplo da bocha paralímpica. Ó, a menina também está jogando tênis. Praticamente as mesmas regras do tênis normal. Tá? Nós vamos ver um pouquinho sobre o goalball, que é o primeiro esporte criado para pessoas com deficiência visual. Tá? Porque outros esportes foram criados, já existiam, por exemplo, basquete, vôlei. Então, eles foram adaptados para os deficientes. Tá? Nós vemos lá o basquete cadeirante, o arremesso de peso. Ali para a gente seja salto em altura, o judô de cegos e a natação. Outros exemplos que nós iremos trabalhar é com a dança, tá? No Brasil tem muito abrangente em tipos de dança. A gente vai ver um pouquinho sobre o forró, um pouquinho do tango. O tango puxa um pouquinho lá são da Argentina. E o freestyle. Ali mostra alguns movimentos do freestyle. Agora, vocês vão ter que assistir 2 vídeos. Agora vão ter que assistir. Para poder responder a próxima questão. São 2 mensagens motivadoras para nós levarmos para a nossa vida. Para a nossa vida, porque todos nós, independente de religião, sexo, de cor, todos nós temos problemas. Mas eu não uso muito como problema. Eu falo sempre, eu tenho desafios. Que nem para nós aqui, professores, não é tão fácil gravar. Então nós estamos desafiando a nós mesmos para tentar dar uma boa aula para vocês. Então, são 2 mensagens. Primeira é do nosso grande ídolo Ayrton Senna. Infelizmente nos deixou em 94. Que todo mundo acha que ele nasceu bom. Né? Ele teve uma sorte de nascer com uma família assim que ajudou muito ele financeiramente, porque correr de kart não é barato, mas através da disciplina dele ele começou a correr atrás dos seus sonhos e foi o que acabou sendo ser um ídolo para nós, né? Tricampeão mundial. Então esse vídeo é curtinho, é tranquilo de assistir. E outro vídeo também é do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, que hoje joga no time da Itália. Esse vídeo é um pouquinho mais comprido, 11 minutos, mas não precisa assistir todo ele. Pode assistir uns 5 minutos que vocês vão poder responder tranquilamente a próxima questão. Vamos lá?
Em 5 minutos a gente consegue assistir os dois tranquilamente para poder responder a próxima questão. A geração de vocês não acompanhou muito o Ayrton Senna, mas nós, um pouquinho mais experientes, né, conhecemos, a gente acordava cedo para poder assistir ele correndo. Era um negócio muito legal. Tá? Todo mundo pensa que o Ayrton Senna, todo mundo sabe que ele era fera na corrida de chuva. Né? Chovia, a gente tinha certeza quase que ele ia ganhar. Mas, no começo da carreira dele, ele era o pior. Chovia, a galera passava por ele e ele não conseguia correr. O que ele fez? Toda vez que chovia lá em São Paulo, que ele morava em São Paulo, ele ia para a pista de Interlagos, chovia, corria, ia treinar com o kart. Treinava. O que aconteceu? Acabou sendo o melhor piloto em chuva. Né? Então, através da dificuldade dele, ele correu atrás, estudou, trabalhou, se dedicou e foi o melhor em corrida de chuva e, para mim, o melhor piloto de todos os tempos. Né? E o outro exemplo ali é o Cristiano Ronaldo. Todo mundo fala, o Cristiano Ronaldo, o cara bom e tal. Mas lá, vocês vão ver a história dele, lá atrás, no começo da vida dele, ele já nasceu com potencial, né? Mas correu atrás. Trabalhando, estudando muito os exercícios para o futebol. Treinava muito, né? E aos 12 anos saiu, teve que deixar a família dele para ir para morar em outra cidade. Então, uma criança, né, saindo cedo de casa para tentar realizar o sonho dele. Então, ele já nasceu com potencial, mas foi bem trabalhado. Ele, vendo as dificuldades dele, trabalhava muito mais. E hoje em dia, ele é um dos melhores do mundo, junto com o Messi. Mas assim mesmo, todo mundo acha, tá no conforto? Tá, graças a Deus tá super bem financeiramente, mas ele continua treinando muito, porque ele quer ser cada vez melhor. Então, através desses vídeos, a intenção é, conversando com a professora Vânia, de Educação Física também, que ele está dando aula para as outras turmas, achei legal passar as mensagens para a primeira aula, para que vocês possam levar isso para a vida de vocês. Todos nós temos algum desafio em casa, seja familiar, seja afetivo, seja profissional, seja no colégio. Tá, eu não sou bom em matemática, eu tenho que estudar, tenho que correr atrás. Então, tentar passar por esses obstáculos, nossas dificuldades. Um minutinho. Como eu gosto muito de futebol, vou dar mais 2 exemplos de atletas que se dedicaram muito e foram ídolos aqui no Brasil. Um é o Zico, né? Ele jogou a maioria dos anos dele de carreira no Flamengo. Tanto que o apelido dele era Galinha de Quintino. Ele é muito magro, mas com potencial muito grande. Então o que o clube fez e ele fazia? Treino, muito treino. As dificuldades treinadas. Então, foi um dos melhores jogadores do mundo. Eu sempre comparo até quase a um Pelé. E ele, de tanto treinar, foi um dos melhores batedores de falta do mundo. E o outro exemplo que eu gosto muito de citar é o goleiro Rogério Ceni. Por ser goleiro, a função dele é defender o gol. Não, mas ele viu que tinha potencial, começou a bater falta, começou a treinar. Acabava os treinos normais do dia, eles continuavam a treinar para poder responder, para poder ser um dos melhores
batedores de falta do mundo. Tanto que ele é o recordista mundial de gols por ser goleiro. Tá? Vamos lá para a pergunta? Pergunta número 6. Quais foram as principais mensagens dos vídeos do Ayrton Senna e do Cristiano Ronaldo? Vamos lá, letra A. Pouca dedicação, perseverança, disciplina, atingir seus sonhos, objetivos com determinação e amor, sacrifício e trabalho duro. Quando a gente quer, nós encontramos as oportunidades. Letra B. Muita dedicação, perseverança, indisciplina, atingir seus sonhos e objetivos com determinação e amor, sacrifício e trabalho duro. Quando a gente quer, nós encontramos as oportunidades. Letra C. Com muita dedicação, perseverança, disciplina, atingir seus sonhos, objetivos com determinação e amor, sacrifício, trabalho duro. Quando a gente quer, nós encontramos as oportunidades. E letra D. Muita dedicação, perseverança, disciplina, atingir seus sonhos e objetivos com determinação, amor, sem sacrifício, trabalho duro. Quando a gente não quer, as oportunidades não aparecem. Tá? Vamos lá? Um minutinho para responder. Cuidado com as pegadinhas. Então, tá bem tranquilo na hora de responder essa aqui. Como a gente viu lá no vídeo. E como eu citei aqui o exemplo dos dois e o exemplo do Zico e do Rogério Senna. 30 segundos. Cuidado com as pegadinhas. Lembrando, essas questões você poderá, quando a gente retornar para os colégios, levar para o seu professor de educação física, né, ou responder via aplicativo. Vamos continuar? Então, essas orientações para casa. Então, vocês podem responder com tranquilidade depois. Vocês vão poder assistir essas aulas na TV, tá? Na internet e no aplicativo. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês. Muito obrigado.